A vingança impressionante da menina após ouvir a confissão do noivo milionário. Os sinos tocavam alto, ecoando pela igreja antiga, em meio a uma manhã ensolarada que parecia prometer só felicidade. Rebeca, noiva radiante de um vestido branco que reluzia como neve fresca, sorria com os olhos brilhando de esperança. Ela estava prestes a se casar com Gabriel, aquele milionário de sorriso largo e charme de deixar qualquer um sem fôlego. Todo mundo falava deles como o casal perfeito. Ela cheia de sonhos e luz. Ele, o homem que parecia ter tirado um papel de filme, rico, poderoso, irresistível. Mas naquela tarde fatídica, o cenário dourado desmoronou. Rebeca buscava uma flor abandonada quando ouviu vozes abafadas no corredor do salão, próximo à biblioteca da mansão de Gabriel. Curiosa, se escondeu atrás da porta entreaberta, e foi aí que todo o seu mundo desmoronou, pedaço a pedaço. Praticamente um pesadelo vivido em câmera lenta. Gabriel não era o príncipe encantado. Ele falava. Revelar os sentimentos? Pura farsa, só para enganar e garantir o golpe. O tom dele era seco, sem nenhum traço de remorso. Era como se falasse de um jogo, e ela fosse só uma peça no tabuleiro, ridicularizada, manipulada. O coração de Rebeca apertou tanto que quase impediu seus pulmões de puxar o ar. Um nó gigante se formou na garganta. As mãos tremeram. O chão pareceu sumir sob seus pés por um segundo. Lágrimas quentes ameaçavam cair. Mas ela segurou tudo dentro de um silêncio brutal. Ninguém podia imaginar o tamanho daquela traição, nem a confiança que ela deposita nele. Foi ali, naquele instante, que a menina cheia de sonhos decidiu. Não ia cair de joelhos por aquele canalha. Não mais. Transformaria essa ferida em força, esconderia a dor sob um sorriso implacável e começaria a luta da vida. Rebeca virou estrategista, montando um plano para virar o jogo. Sabia que precisaria de provas, daquelas que não deixam dúvida. Com o celular em punho, começou a gravar conversas, explorações e artimanhas de Gabriel, juntando peça por peça do quebra-cabeça cruel que ele escondia atrás do terno caro. Enquanto a mansão iluminada pela noite parecia cenografia de conto de fadas, a lua de mel virou um campo de batalha silencioso, onde Gabriel acreditava estar roubando a fortuna dela. Mal sabia que Rebeca já tinha ao seu lado Henrique, um advogado afiado, gente boa, a única luz em meio à escuridão armada contra ela. Os dias passaram carregados de tensão, cada passo calculado. As reviravoltas chegavam como tempestades, e Rebeca descobria que amar não é só brilho e luxo, é dor, traição, aprendizado. E a força verdadeira nasce do chão devastado. Agora ela está ali, na véspera de um golpe que promete virar o jogo de cabeça para baixo, com o coração na garganta. Rebeca pergunta a si mesma até onde vai sua coragem. Será que vai conseguir desmasca? Mas o futuro? Ah, esse ainda é uma interrogação gigante, e ninguém sabe o que vem depois. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os sinos da mansão ainda ecoavam, mas Rebeca já não os ouvia. O peso da traição de Gabriel esmagava seu peito. Ela estava prestes a dar o golpe que mudaria tudo. Mas aquele momento tão esperado, cheio de expectativa, se transformou em um pesadelo. Um grito cortou o ar. Rui, o irmão mais novo de Gabriel, apareceu à porta da biblioteca, com expressão de pânico. Rebeca! Ele correu até ela, os olhos arregalados. Você precisa nos ajudar. Ah, a nossa mãe teve um acidente. E naquele instante, tudo mudou. Rebeca sentiu seu coração congelar.
O que estava acontecendo? Gabriel estava prestes a ser desmascarado e agora precisava acorrer à sua família. Onde está ela? O que houve? Perguntas rápidas saíam de seus lábios antes mesmo de entender a avalanche de emoções dentro dela. No hospital. Veio desmaiar durante uma reunião. Estão dizendo que é grave. Rui tomou a mão dela, puxando-a para fora da mansão. A cena de um irmão desesperado e uma irmã correndo pareceu tão surreal, cortando a tensão daquele clamor sombrio. Algo dentro de Rebeca despencou. Ela não só havia descoberto a traição de Gabriel, mas agora, diante da necessidade de Rui, o instinto de cuidar, de proteger, tomou conta. Não podia simplesmente deixar tudo para trás, não agora. O caminho até o hospital era um borrão de luzes e sons. Rebeca sentia o estômago revirar a cada semáforo que passavam. A máscara de confiança que tinha se despedaçava a cada quilômetro. E quando finalmente chegaram, a verdade a golpeou. A mãe de Gabriel estava lá, cercada por médicos em uma sala cheia de monitores. Quando entrou, o coração de Rebeca disparou. Gabriel estava lá, um homem quebrado, sua fachada de milionário se esfacelando sob o peso da preocupação. Ele não era o mesmo. A raiva e o desprezo que ela sentia antes se dissiparam, dando lugar a uma mistura de empatia e confusão. Rebeca, você veio. Ele a olhou, os olhos marejados de dor. Nesse momento, ele não era um golpista, apenas um homem que amava sua mãe. E mesmo assim, um peso já esmagava o peito dela. Como poderia se preocupar com ele agora? A sala estava cheia de eco, mas o silêncio gritado pelos corações aflitos era ensurdecedor. Entre risadas nervosas e lágrimas, o que Gabriel nunca soubera e o que sua família nunca suspeitara era que naquela corrida desesperada, uma nova verdade estava prestes a sair à luz. Precisamos falar sobre o que você estava planejando fazer com Rebeca. Rui se virou para Gabriel, a fúria crescendo. Mas antes que pudesse continuar, um médico entrou, interrompendo a cena. Precisamos, seja quem for, familiar próximo da paciente. A conexão entre eles poderia ser muito diferente da que acreditava. O que mais havia nas sombras? E ali, na sala fria do hospital, sentiu o ar pesado e a tensão pulsar. A verdade do passado de Gabriel e sua conexão com a mentira que ela estava prestes a expor poderia desmoronar. O castelo de cartas que pensou que era a vida deles estava prestes a ser reconfigurado. E com isso, algo dentro dela gritava uma pergunta. O que realmente sabiam um do outro? Rebeca sentia que a cada segundo a própria essência de seu mundo poderia desmoronar. O futuro se tornava um labirinto sem saída, e o elo entre eles, uma interrogação angustiante. Rebeca estava paralisada, o ar espesso cortava em pedaços a tensão daquela sala. A presença de Gabriel, ainda abatido, a fazia sentir um misto de raiva e compaixão. Mas os instantes de empatia foram cortados abruptamente pelo som agudo de uma sirene, ecoando como um aviso no silêncio pesado do ambiente. Precisamos saber quem é a família responsável. A sombra de um evento potencialmente devastador pairava sobre eles. Eu sou a noiva. Rebeca começou a se apresentar, mas foi interrompida pelo médico, que a olhou com expressão grave. Precisamos de uma decisão rápida. A situação é crítica. Os olhares de todos se voltaram para o corredor, onde uma movimentação intensa começou. Rebeca, ainda tensa, sentiu um frio na barriga. As palavras do médico haviam ativado um alerta interno, como um sinal de que algo estava prestes a estourar. E então, no meio do agito, um corpo conhecido passou, vestindo a camisa impecável que havia lhe dado tanto desgosto. Era Natália, a melhor amiga de Gabriel, com um semblante preocupado e algo mais, um misto de dor e alívio. O que você está fazendo aqui? Foi o que Rebeca conseguiu perguntar, o coração pulsando forte. Natália se aproximou, os olhos transbordando de lágrimas. Eu não sabia se ele iria me chamar. A mãe dele está bem? É grave? A cena simplesmente não fazia sentido. Enquanto Rebeca tentava processar tudo,
Natália fez o impensável. Atirou-se nos braços de Gabriel, chorando. Oh, Gabriel, eu nunca poderia imaginar. Não estou pronta para perder você agora. Rebeca ficou paralisada. A luz do abajur parecia brigar com a penumbra do instante, e aos poucos tudo começou a desmoronar. Era a amiga tão próxima, sempre ao lado, a que nunca desconfiou que havia algo nas sombras. E ali estava, com o que parecia ser mais que preocupação, mas um amor que nunca tinha sido mencionado. Natália, você, começou Rebeca, a voz trepidante. O que você quer dizer com isso? O choque irrompeu como um raio. Olhando para Gabriel, viu a preocupação em seu rosto se transformar em um misto de desespero e culpa. Ele não era apenas o milionário que mentiu. Havia mais complicações, mais segredos entorpecidos. Um triângulo amoroso que nunca foi revelado. Desculpe, Rebeca, não era a intenção. Eu soube sobre a situação da sua mãe e não podia ficar sem fazer nada. Você precisa saber que eu sempre estive pronto para ajudar. Respondeu Gabriel, mas as palavras perderam a força diante do choque que se instalava. Rebeca sentia o chão desabar sob seus pés. Todas as lembranças de carinho, cada gesto de amor, parecia agora estar entrelaçado em mentiras e traições. Era como se a ilusão que criou ao seu redor desmoronasse a cada instante. Algo se rompeu dentro dela. A raiva e a tristeza se mesclavam em um nó indissolúvel. Vocês não podem, isso não faz sentido. A voz de Rebeca era apenas um sussurro em meio ao tumulto emocional. O olhar de Rui saltou entre os dois. Desapontamento e confusão pairavam sobre ele como uma nuvem negra. O que está acontecendo aqui? Diga a verdade, Gabriel. Mas no momento em que as palavras de Rui ecoaram, um grito veio do corredor, raspado e águe. A porteira da sala se abriu com violência, e uma mulher desconhecida, com o semblante pálido e olhos desesperados, apareceu ofegante. Foi ele. Ele a deixou morrer. Foi você, Gabriel. A sala mergulhou em um silêncio cruel. A verdade estava se formando em um quadro assustador. Revelações prestes a explodir na cara de todos. Rebeca sentiu sua cabeça girar. O tempo parecia ter parado. E enquanto todos olhavam para a estranha, uma pergunta aterrorizante passou pela sua mente. Acima de toda a traição e dor, quem era realmente Gabriel? E o que mais estava escondido nas sombras daquele drama inesperado? O ar parou por um segundo, enquanto todos na sala processavam a brutal acusação. A mulher desconhecida parecia pronta para desmoronar, seu rosto pálido como uma folha de papel. Foi você, Gabriel. Você deixou sua mãe sozinha naquela reunião. Você sabia que ela estava se sentindo mal e não fez nada? A tensão tornou-se palpável. Olhares se cruzaram, confusos e alarmados. As palavras daquela mulher ecoaram como um trovão, derrubando silêncios construídos com cuidado. O que você quer dizer com isso? Rebeca perguntou, a voz tremendo, enquanto seu estômago revirava. Eu vi você. Você saiu apressado, mas não foi ajudar sua mãe. Você tinha outros planos, não tinha? As lágrimas na cara da mulher refletiam dor e furor. E então, antes de qualquer um conseguir responder, um enfermeiro apareceu com uma expressão tensa e um olhar que dizia tudo. Precisamos que alguém decida rapidamente. O estado da paciente é crítico. Rebeca quase desmaiou. O que mais poderia acontecer? A sala se tornou um caos. Gabriel estava paralisado, sua expressão desconcertada se transformando em uma máscara de dor e desespero. Ele olhava para a mulher desconhecida, depois para Rebeca, mas nada parecia fazer sentido. Natália, ainda agarrada a Gabriel, olhou entre eles confusa. Gabriel, o que está acontecendo? A voz dela, normalmente confiante, estava cheia de insegurança. A tensão explodia e todos pareciam à beira de um colapso. Eu não sabia, Gabriel balbuciou. Suas palavras se perdiam em meio ao clamor e à confusão. Rebeca observou com desconfiança, o misto de dor e raiva tomando conta dela.
ele não parecia o mesmo. O coração dela batia muito rápido, como se estivesse pulsando por liberdade. A verdade parecia distante, uma névoa espessa em que cada palavra soava equivocada. Quem é você? Rebeca se virou para a estranha enquanto sua mente girava. Por que você está fazendo essas acusações? As perguntas saíram rapidíssimas, uma tentativa de encontrar clareza em meio ao caos. Sou Lúcia, amiga da família. Conheço a sua mãe de vista, mas não sabia que você estava com Gabriel até ver. Ela hesitou, as emoções transbordando. É uma questão de vida ou morte. Gabriel nunca se importou, ele só queria o dinheiro dela. O chão sob os pés de Rebeca parecia abrir-se. As palavras de Lúcia fizeram seu coração acelerar de forma insana. O que era verdade? Gabriel realmente só queria o dinheiro. E Rui, seu irmão? Que laços familiares de verdade estavam escondidos ali? Isso não faz sentido, Lúcia. Ele me ama. Ele não é assim. Rebeca gritou, uma onda de emoções confundindo sua lógica. Mas, enquanto falava, sentiu uma parte de si mesma questionando. Na mente dela, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais Gabriel poderia estar escondendo? Neste momento, uma série de gritos ressoou do corredor. Uma equipe médica corria e o som das botas ecoando no chão cerâmico se intensificou a cada segundo. Mas a atenção deles estava voltada para Gabriel. O olhar de Rui se acendeu com raiva. O que você fez, seu idiota? Agora fica aqui, distorcendo a verdade? Então, antes que Rebeca pudesse reagir, uma nova figura entrou na sala. Um homem magro, com um olhar sombrio e um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Dimitri. Venho resolver o que todos vocês parecem ignorar. Seus olhos percorriam a sala, fixando-se em Gabriel. Essas acusações não são nada comparadas ao que realmente está em jogo. A sala inteira se virou para ele, a confusão crescendo como uma tempestade. O que Dimitri sabia? O que estava escondido debaixo dessa dor e do conflito? O coração de Rebeca disparou mais rápido. O jogo estava mudando, cada segredo revelando uma nova camada de traição. Ou não, o que você quer dizer com isso? Rebeca sentiu um nó se formar na garganta, um pressentimento terrível. O que você está escondendo, Gabriel? A pergunta ressoou na sala, e as cabeças se viraram. E no meio de toda aquela angustiante tensão, um pensamento aterrador cruzou a mente de Rebeca. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava em jogo? E quem poderia realmente ser seu aliado? O futuro dela se tornava uma interrogação angustiante. O ar parou por um segundo, enquanto todos na sala processavam a brutal acusação. A mulher desconhecida parecia pronta para desmoronar, seu rosto pálido como uma folha de papel. Foi você, Gabriel. Você deixou sua mãe sozinha naquela reunião. Você sabia que ela estava se sentindo mal e não fez nada. A tensão tornou-se palpável. Olhares se cruzaram, confusos e alarmados. As palavras daquela mulher ecoaram como um trovão, derrubando silêncios construídos com cuidado. O que você quer dizer com isso? Rebeca perguntou, a voz tremendo, enquanto seu estômago revirava. Eu vi você. Você saiu apressado, mas não foi ajudar sua mãe. Você tinha outros planos, não tinha? As lágrimas na cara da mulher refletiam dor e furor. E então, antes de qualquer um conseguir responder, o enfermeiro apareceu com uma expressão tensa e um olhar que dizia tudo. Precisamos que alguém decida rapidamente. O estado da paciente é crítico. Rebeca quase desmaiou. O que mais poderia acontecer? A sala se tornou um caos. Gabriel estava paralisado, sua expressão desconcertada se transformando em uma máscara de dor e desespero. Ele olhava para a mulher desconhecida, depois para Rebeca, mas nada parecia fazer sentido. Natália, ainda agarrada a Gabriel, olhou entre eles, confusa. Gabriel, o que está acontecendo? A voz dela, normalmente confiante, estava cheia de insegurança. A tensão explodia, e todos pareciam à beira de um colapso. Eu
Eu não sabia, Gabriel balbuciou. Suas palavras se perdiam em meio ao clamor e à confusão. Rebeca o observou com desconfiança, um misto de dor e raiva tomando conta dela. Ele não parecia o mesmo. O coração dela batia muito rápido, como se triesse pulsando por liberdade. A verdade parecia distante, uma névoa espessa em que cada palavra soava equivocada. Quem é você? Rebeca se virou para a estranha, enquanto sua mente girava. Por que você está fazendo essas acusações? As perguntas saíram rapidíssimas, uma tentativa de encontrar clareza em meio ao caos. Sou Lúcia, amiga da família. Conheço a sua mãe de vista, mas não sabia que você estava com o Gabriel até ver. Ela hesitou, as emoções transbordando. É uma questão de vida ou morte. Gabriel nunca se importou. Ele só queria o dinheiro dela. O chão sob os pés de Rebeca parecia abrir-se. As palavras de Lúcia fizeram seu coração acelerar de forma insana. O que era verdade? Gabriel realmente só queria o dinheiro? E Rui, seu irmão? Que laços familiares de verdade estavam escondidos ali? Isso não faz sentido, Lúcia. Ele me ama. Ele não é assim. Rebeca gritou, uma onda de emoções confundindo sua lógica. Mas, enquanto falava, sentiu uma parte de si mesma questionando. Na mente dela, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais Gabriel poderia estar escondendo? Neste momento, uma série de gritos ressoou do corredor. Uma equipe médica corria, e o som das botas ecoando no chão cerâmico se intensificou a cada segundo. Mas a atenção deles estava voltada para Gabriel. O olhar de Rui se acendeu com raiva. O que você fez, seu idiota? Agora fica aqui distorcendo a verdade? Então, antes que Rebeca pudesse reagir, uma nova figura entrou na sala. Um homem magro, com um olhar sombrio e um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Dimitri. Venho resolver o que todos vocês parecem ignorar. Seus olhos percorriam a sala, fixando-se em Gabriel. Essas acusações não são nada comparadas ao que realmente está em jogo. A sala inteira se virou para ele, a confusão crescendo como uma tempestade. O que Dimitri sabia? O que estava escondido debaixo dessa dor e do conflito? O coração de Rebeca disparou mais rápido. O jogo estava mudando, cada segredo revelando uma nova camada de traição. Oh não! O que você quer dizer com isso? Rebeca sentiu um nó se formar na garganta, um pressentimento terrível. O que você está escondendo, Gabriel? A pergunta ressoou na sala, e as cabeças se viraram. Um acidente. Um acidente que não foi por acaso. Dimitri falou novamente, e suas palavras caíram como um punho contundente. Se a sua mãe está nesse estado, é porque Gabriel sabia que ela estava em perigo, e ele fez de tudo para que isso acontecesse. Os olhares se tornaram espantados. Rebeca viu a expressão de Gabriel se transformar, a dor se contorcer em medo. O que você está dizendo? A voz dele tremia, e a resistência que tentou erguer começou a desmoronar como papel molhado. Você ficou xeretando no lugar errado, Gabriel. Dimitri prosseguiu, cada frase soando como uma sentença. A dívida com quem você deve é muito maior do que apenas a sua mãe. Você a deixou por um tempo, mas o passado sempre volta, meu amigo. E agora o preço será alto. Rebeca estava congelada, as peças caindo em sua mente confusa. O que Gabriel realmente era? Um manipulador? Um traidor? Uma sombra crescia ali, transformando a luz da sala em escuridão. E entre o caos, uma pergunta gritava dentro dela. Quem realmente era Gabriel? E o que mais ele havia escondido? Então, antes de alguém ter chance de digerir aquelas revelações, as luzes da sala começaram a piscar, e uma sirene soou, ecoando no fundo. Um apagão? Alguém gritou, e a tensão tornou-se palpável. O cenário se tornava cada vez mais insano, e enquanto a sala mergulhava na penumbra, tudo parecia ter se alinhado para um clímax sombrio. Que segredos mais estavam à espreita nas sombras? O ar parou por um segundo, enquanto todos na sala processavam uma brutal acusação. A mulher desconhecida parecia pronta para desmoronar, seu rosto pálido como uma folha de papel.
Foi você, Gabriel. Você deixou sua mãe sozinha naquela reunião. Você sabia que ela estava se sentindo mal e não fez nada. A tensão tornou-se palpável. Olhares se cruzaram, confusos e alarmados. As palavras daquela mulher ecoaram como um trovão, derrubando silêncios construídos com cuidado. O que você quer dizer com isso? Rebeca perguntou, a voz tremendo, enquanto seu estômago revirava. Eu vi você. Você saiu apressado, mas não foi ajudar sua mãe. Você tinha outros planos, não tinha? As lágrimas na cara da mulher refletiam dor e furor. E então, antes de qualquer um conseguir responder, um enfermeiro apareceu com uma expressão tensa e um olhar que dizia tudo. Precisamos que alguém decida rapidamente. O estado da paciente é crítico. Rebeca quase desmaiou. O que mais poderia acontecer? A sala se tornou um caos. Gabriel estava paralisado, sua expressão desconcertada se transformando em uma máscara de dor e desespero. Ele olhava para a mulher desconhecida, depois para Rebeca, mas nada parecia fazer sentido. Natália, ainda agarrada a Gabriel, olhou entre eles, confusa. Gabriel, o que está acontecendo? A voz dela, normalmente confiante, estava cheia de insegurança. A tensão explodia, e todos pareciam à beira de um colapso. Eu não sabia, Gabriel balbuciou. Suas palavras se perdiam em meio ao clamor e à confusão. Rebeca o observou com desconfiança. Um misto de dor e raiva tomando conta dela. Ele não parecia o mesmo. O coração dela batia muito rápido, como se tivesse pulsando por liberdade. A verdade parecia distante, uma névoa espessa em que cada palavra soava equivocada. Quem é você? Rebeca se virou para a estranha, enquanto sua mente girava. Por que você está fazendo essas acusações? As perguntas saíram rapidíssimas, uma tentativa de encontrar clareza em meio ao caos. Sou Lúcia, amiga da família. Conheço a sua mãe de vista, mas não sabia que você estava com o Gabriel até ver. Ela hesitou, as emoções transbordando. É uma questão de vida ou morte. Gabriel nunca se importou, ele só queria o dinheiro dela. O chão sob os pés de Rebeca parecia abrir-se. As palavras de Lúcia fizeram seu coração acelerar de forma insana. O que era verdade? Gabriel realmente só queria o dinheiro? E Rui, seu irmão? Que laços familiares de verdade estavam escondidos ali? Isso não faz sentido, Lúcia. Ele me ama. Ele não é assim. Rebeca gritou, uma onda de emoções confundindo sua lógica. Mas enquanto falava, sentiu uma parte de si mesma questionando. Na mente dela, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais Gabriel poderia estar escondendo? Neste momento, uma série de gritos ressoou do corredor. Uma equipe médica corria, e o som das botas ecoando no chão cerâmico se intensificou a cada segundo, mas a atenção deles estava voltada para Gabriel. O olhar de Rui se acendeu com raiva. O que você fez, seu idiota? Agora fica aqui distorcendo a verdade. Então, antes que Rebeca pudesse reagir, uma nova figura entrou na sala. Um homem magro, com um olhar sombrio e um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Dimitri. Venho resolver o que todos vocês parecem ignorar. Seus olhos percorriam a sala, fixando-se em Gabriel. Essas acusações não são nada comparadas ao que realmente está em jogo. A sala inteira se virou para ele, a confusão crescendo como uma tempestade. O que Dimitri sabia? O que estava escondido debaixo dessa dor e do conflito? O coração de Rebeca disparou mais rápido. O jogo estava mudando, cada segredo revelando uma nova camada de traição. Oh não! O que você quer dizer com isso? Rebeca sentiu um nó se formar na garganta, um pressentimento terrível. O que você está escondendo, Gabriel? A pergunta ressoou na sala, e as cabeças se viraram. Um acidente que não foi por acaso. Dimitri falou novamente, e suas palavras caíram como um punho contundente. Se a sua mãe está nesse estado, é porque Gabriel sabia que ela estava em perigo, e ele fez de tudo para que isso acontecesse. Os olhares se tornaram espantados. Rebeca viu a expressão de Gabriel se transformar.
a dor se contorcer em medo. O que você está dizendo? A voz dele tremia, e a resistência que tentou erguer começou a desmoronar como papel molhado. Você ficou xeretando no lugar errado, Gabriel. Dmitri prosseguiu, cada frase soando como uma sentença. A dívida com quem você deve é muito maior do que apenas a sua mãe. Você a deixou por um tempo, mas o passado sempre volta, meu amigo. E agora o preço será alto. Rebeca estava congelada, as peças caindo em sua mente confusa. O que Gabriel realmente era? Um manipulador? Um traidor? Uma sombra crescia ali, transformando a luz da sala em escuridão. E entre o caos, uma pergunta gritava dentro dela. Quem realmente era Gabriel? E o que mais ele havia escondido? Então, antes de alguém ter chance de digerir aquelas revelações, as luzes da sala começaram a piscar, e uma sirene soou, ecoando no fundo. Um apagão? Alguém gritou, e a tensão tornou-se palpável. O cenário se tornava cada vez mais insano, e, enquanto a sala mergulhava na penumbra, tudo parecia que ia se alinhar para um clímax sombrio. E então, no meio do pânico, um disparo ressoou. Um tiro ríspido cortou o ar gelado, e o silêncio da sala foi rasgado em 1000 pedaços. Rebeca sentiu o corpo enrijecer, paralisada enquanto todos olhavam, surpresos e aterrorizados. O eco do disparo reverberou. Um ataque brutal em meio à instabilidade emocional. O olhar de Gabriel se transformou. O rosto que antes contorcia-se em confusão, agora se tornava uma máscara de desespero e responsabilidade. Não, não era para ter chegado a isso, ele gritou, mas sua voz soou distante, como se estivesse em outro mundo. Rebeca não conseguia entender. Alguém havia disparado a arma. Mas de onde? E de repente, o corpo de Lúcia caiu no chão. A mão no peito, uma expressão de espanto e dor vibrando em seu olhar. O sangue se espalhava, uma poça escarlate se formando rapidamente ao seu redor. O pânico explodiu. Ui começou a gritar, enquanto Natália se jogava sobre Gabriel, chorando em choque. Você não pode me deixar. O ato cruel e inesperado trouxera à tona toda a tensão acumulada, e a sala se tornara um campo de batalha emocional. O que estava acontecendo? Por que alguém faria isso? E quem era o responsável? Uma onda de confusão tomou conta de Rebeca. O passado de Gabriel, suas mentiras, estava entrelaçado a mais sangue do que ela poderia imaginar. Com o coração batendo ferozmente, ela percebeu, à medida que os gritos ecoavam e o caos se intensificava, que talvez a verdade que buscava não fosse só sobre amor ou dinheiro, mas algo bem mais sombrio. E ao olhar para Gabriel, viu que ele não era apenas um traidor. Ele era parte de algo muito maior e mais perturbador do que pode entender. O futuro, agora cercado de mistérios e traições, se tornava uma interrogação insuportável. O disparo ecoou e o tempo parou. Rebeca congelou, os olhos arregalados, o coração disparado. Lúcia estava no chão, uma poça de sangue se formando rapidamente ao redor dela. O caos se instalou. Gritos, choros, desesperos. Rui segurou Lúcia, secando as lágrimas que agora misturava com o sangue, tentando entender o que acontecera. Gabriel, em pânico, olhou para a mulher caída. Em sua mente, um turbilhão. A confusão se transformara em caos pulsante. Alguém chame uma ambulância. Ele berrou, a voz carregada de desespero. Natália, em estado de choque, virou-se para ele, os olhos arregalados, incrédula, parecendo esperar que as palavras tivessem algum significado. Dmitri, que antes parecia tão seguro, estava agora um passo atrás, com a expressão inalterada. Você não devia ter deixado que isso chegasse a esse ponto, Gabriel. Eu avisei. A acusação pesou, e os olhares trocaram-se como lanças cortando a tensão no ar. O que houve? Como tudo aquilo foi parar ali? Rebeca se sentiu desmoronar. Tudo parecia surreal. O amor que sentia por Gabriel virava cada vez mais um pesadelo. Ela não pode morrer. Lúcia, por favor,
Não! Rui implorava, sua voz quebrando. A atmosfera ficou densa. Cada respiro um lembrete agonizante da fragilidade da vida. Os gritos do corredor aumentaram, médicos e enfermeiros se apressando pela porta, prontos para lidar com o que havia acontecido. Mas Lúcia já não se movia. Rebeca se afastou, a sensação de estranhamento crescendo. O que havia acontecido ali era um espetáculo brutal. E no centro disso tudo, Gabriel. Enquanto todos tentavam salvar Lúcia, ele se tornava uma sombra do que era. O desespero e a culpa tomavam conta de sua expressão. E quando menos esperava, uma voz se levantou no meio da tormenta. Foi ele. Ele é o verdadeiro culpado. Um homem alto, emergindo da multidão de enfermeiros, passou à frente, o olhar fixo em Gabriel. Era um homem que Rebeca não reconhecia, mas sua presença era poderosa. Você não é quem diz ser, Gabriel. Chegou a hora da verdade. O choque. A sala parou novamente, o clima de incerteza se intensificando. Gabriel virou-se para o homem, a expressão confusa buscando respostas. Do que você está falando? Você sabe do que me refiro, e agora está prestes a perdê-las todas. O homem com voz firme apontou para Lúcia. Ela estava prestes a falar. A verdade estava na ponta da língua dela. Sobre o que você realmente fez. A tensão reverberava. O tempo parecia correr devagar. Rebeca olhou para Gabriel. Sentimentos conflitantes. O homem continuou. Você não pensou que suas ações ficariam impunes, pensou? A dívida que possui é muito mais do que dinheiro. É sangue. O ar ficou pesado, um liquidificador de emoções. Rebeca sentiu a raiva subir. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? Eu não fiz nada. Gabriel gritou, mas havia um tremor em sua voz. O olhar do homem era gelado, com um olhar que dizia tudo. O que você fez foi somar à dor. Agora você vai perder tudo. Os médicos já estavam fazendo o possível para estabilizar Lúcia, mas seu olhar focado em Gabriel foi uma última esperança. A sala pulsava com a voz daquela verdade, uma revelação brutal. E Rebeca, cercada por todo aquele desenrolar de mentiras, se viu emaranhada entre o amor e a traição, enquanto a realidade se desmanchava ao seu redor. Que outras feridas poderiam ser abertas? O que mais Gabriel escondia? Agora tudo parecia uma questão de tempo. A separação entre ele e o resto da verdade tornou-se nublada. E enquanto ela sentia o pânico crescer, uma frase ecoou em sua mente. Esta história estava longe de ser a última. Cada segredo que aparecesse traria mais dor e, ao mesmo tempo, mais respostas. Um verdadeiro cemitério de mentiras começava a surgir, e Rebeca se preparava para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. O futuro? Ele estava vibrando entre as sombras, aguardando um desfecho que apenas estava começando a se desenhar. Rebeca estava paralisada, a voz do homem reverberando em sua mente. A dívida que possui é muito mais do que apenas a sua mãe. O tempo parecia ter desacelerado, a tensão pesando sobre todos na sala como uma nuvem escura. Gabriel tremia, sua expressão variando entre confusão e desespero. Lúcia, ainda no chão, era um retrato de fragilidade. O olhar de Rebeca se fixou nela, e a dor parecia se agravar. Aquela situação, que já era confusa, agora achava-se em um mar de segredos e revelações bombásticas. A sala ficou em um silêncio pesado, como se todo o ar tivesse evaporado. Você não pode me deixar assim, Lúcia. Rui gritava, balançando a amiga, mas o rosto dela já não exibia vida. A realidade se impunha como um soco no estômago de Rebeca. Seus sentimentos pela situação se misturavam com o horror do que acontecia, e a urgência de uma escolha se tornava cada vez mais real. Dmitri estava lá, com um ar de superioridade que parecia insuportável. Você deve entender, Gabriel. O que você fez veio à tona. Cada segredo, cada mentira. A conta chegou, ele disse, seu olhar penetrante.
Rebeca não conseguia focar. O que mais Gabriel havia escondido? O que era essa dívida tão sombria? E se ele realmente fosse aquele homem que não se importava com ninguém, nem com a própria mãe? E então, como um trovão rompendo a tempestade, um grito cortou o ar. Uma mulher de cabelos desgrenhados e expressão descontrolada entrou pela porta, como uma bola de demolição. Gabriel, o que você fez? O que você me fez? Ela estava ofegante, o rosto pálido, como se já tivesse visto a própria morte. Todos se viraram para ela, o caos se intensificando. Estava tudo planejado. Você não pode se esconder para sempre. Ela apontou o dedo, a voz tremendo de raiva e dor. Eu sei o que você fez com minha irmã. O coração de Rebeca disparou. Irmã? O que isso significava? Gabriel olhou para ela com olhos arregalados, a máscara de confiança caindo rapidamente. Não, não, você não pode! Ele balbuciou, o medo escorrendo pelo seu tom. A mulher se aproximou, cada passo uma arma em sua mão. Ela estava prestes a descobrir, weren't you? A última parte foi direcionada a Rebeca. Mas você deve saber, seu noivo não é quem diz ser. Ele fez algo terrível que não pode ser esquecido. As palavras da mulher eram flechas lançadas sem pieguice. Rebeca sentiu-se tonta, questionando os próprios pilares de sua vida. O que se passava? O clima ficava ainda mais denso, suspense e terror inundando o ambiente. Tudo isso era sobre o dinheiro e o poder. A mulher prosseguiu, os olhos transbordando com a mistura de fúria e dor. Ele não amava você, Rebeca. Amava o que você representava. O silêncio tomou conta, a verdade parecendo tão insuportável. O olhar de Gabriel passou por Natália, por Rui, e então se fixou em Rebeca, como se estivesse buscando uma saída. Não acredite nela. Ela está louca. A urgência em sua voz não tinha mais crença, mas a dúvida já estava enraizada no coração de Rebeca. Ele poderia ser tudo isso ou nada disso. A sala girava, cada rosto se transformando em um borrão de incertezas. Qual é a verdade, Gabriel? Ela questionou, a voz fraquejando. O que você esconde? E antes que pudesse responder, a mulher trouxe à tona um objeto, algo brilhante que capturou a atenção de todos. Uma foto, desbotada, embaçada, mas suficientemente nítida para fazer Rebeca engolir em seco. Você passou por cima de tudo com seu egoísmo. Sua verdadeira identidade está prestes a ser exposta. Os olhos de Gabriel se arregalaram e a sala parou. O que estaria naquela foto? Os segredos finalmente explodiriam, mas com que preço? E a cada segundo que passava, a fúria e a ansiedade acumulavam-se, levando Rebeca a se perguntar: o que aconteceria quando a poeira assentar e a verdade se revelar? O futuro se tornou uma interrogação sombria, cheia de sombras e incertezas. A tensão na sala era palpável. Estavam congelados, paralisados pela verdade que a mulher havia lançado como um granizo. A imagem desbotada em sua mão parecia ser a chave para um mundo de mentiras. Rebeca estava em choque. O que mais Gabriel poderia estar escondendo? Gabriel começou a gaguejar. Eu não sou quem você pensa. Mas a mulher não dava ouvidos. Olhos ávidos, a expressão ferina, ela avançou. Mentiroso, você não é um herói. Você é um fraude. E todos aqui vão descobrir a verdade. Sentindo o coração disparar, Rebeca se perguntou: o que essa mulher sabia? O que estava prestes a ser revelado? E antes que pudesse se fazer mais perguntas, um barulho cortou o ar. Um estrondo vindo do corredor, como se algo tivesse sido arremessado. A porta principal se abriu de uma vez, e uma figura alta entrou, ofegante. Era um homem com uma expressão determinada, cabelo desgrenhado e um olhar que atravessava a sala como uma tempestade. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, os olhos rapidamente se fixando em Gabriel. Eu já cansei de suas mentiras. Você não pode escapar deste jogo. Todos se viraram para a nova chegada, o pânico crescendo. A mulher com a foto hesitou. Você o conhece? Perguntou, a voz tremendo. O homem avançou. Cada passo parecia ecoar pela sala. Sim,
E ele não é o que disser. Ele roubou meu passado. Gabriel se virou, a exasperação tomando conta de suas características. O que você está fazendo aqui, Dmitri? Isso não tem nada a ver com você. Rebeca mal podia seguir a conversa. O que mais estava se desenrolando nessa teia de enganos? Quem era Dmitri? E por que ele parecia saber tanto sobre Gabriel? Dmitri ignorou Gabriel, os olhos agora focados em Rebeca. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O que ele esconde vai muito além de uma simples traição. Isso é sobre vidas e mortes. Rebeca engoliu em seco. O que você quer dizer? A urgência em sua voz foi um grito no meio do caos. O olhar de Dmitri se manteve firme, penetrante. Gabriel está em dívida com pessoas muito perigosas. E sua mãe pode estar no meio disso sem saber. Assim que as palavras saíram de sua boca, a sala, antes barulhenta, silenciou de repente. O tempo parecia ter parado. O que isso significava para Rebeca? O que Gabriel realmente havia feito? Afinal, as peças começavam a se encaixar de uma maneira aterrorizante. Não, isso não pode ser verdade, Rebeca gritou. Necessidade extrema de negar o que estava ouvindo. O olhar de Gabriel respondeu, mas ele estava perdido, sua superfície confusa. Rebeca, eu nunca pensei que isso, eu não sabia. E então, no meio da confusão, algo cortou o ar. Um grito súbito do corredor fez com que todos se virassem. O que você fez, Gabriel? O que você escondeu de mim? Era Natália, a amiga de Gabriel. Ela entrou, descontrolada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Socorro! Eles estão vindo! A sala se encheu de uma nova onda de pânico. O que Natália queria dizer? Que pessoas? E nesse momento, Rebeca sentiu o mundo ao seu redor desabar. Traições, segredos, e agora pessoas perigosas. O futuro dela parecia mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E, justo quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, um novo som ecoou. A sirene da polícia. Estavam chegando, e o horror de tudo começou a se desenhar. O que haveria de enfrentar? Com o coração disparado e a mente confusa, Rebeca percebeu que essa não era apenas uma simples traição de um noivo. Era um emaranhado intenso de enganos, segredos obscuros e regras que ninguém sabia. E a única certeza que tinha era que a verdade era algo muito, mas muito mais profundo e mais perigoso do que qualquer um ali poderia imaginar. O que realmente estava em jogo? E quem acabaria pagando o preço mais alto? O clima estava tingido de terror e desespero. O grito de Natália ainda ecoava na mente de Rebeca. Eles estão vindo. O que isso significava? Os olhos de Gabriel estavam arregalados, o medo estampado em seu rosto. E ali, em meio a todo o caos, ela percebeu que a realidade era muito mais sinistra do que imaginava. Rebeca, você precisa entender que eu fiz tudo pelo bem da minha família, ele exclamou. Mas as palavras soavam vazias. Lúcia, deitada no chão, parecia estar longe de qualquer ajuda, e a incerteza era palpável. Você mentiu, Gabriel. Precisamos descobrir a verdade. Rebeca respondeu, sua voz cortante. Os murmúrios começaram a surgir, levantando uma onda de especulações. O homem que se apresentara como Dmitri estava agora ao lado de Lúcia, tentando ajudar, enquanto os médicos lutavam para estabilizá-la. Mas a tensão, meu Deus, a tensão era uma bomba relógio prestes a explodir. Não! Não pode ser! O que mais você esconde? A incredulidade tomou conta de suas palavras. A verdade que Gabriel ocultava parecia se aglomerar com cada respiração, como uma tempestade prestes a se desencadear. Dmitri avançou, encarando Gabriel. Você acha que pode escapar da sua dívida? O jogo se tornou muito mais perigoso. E o preço será que você perderá tudo. Rebeca sentiu parte das palavras dele reverberar no fundo. Era como se uma luz tivesse sido acesa sobre a escuridão, revelando o que estava escondido. Eu não sou um monstro. Gabriel gritou, mas ninguém parecia acreditar nele. O dilema moral que cercava todos eles se tornava insuportável. A verdade estava prestes a emergir. E então, como se o destino tivesse atrapado a realidade,
um novo barulho ressoou. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, fazendo a multidão se dispersar. Acalmem-se! Precisamos que todos se afastem, um dos oficiais comandou. A autoridade no tom deles trouxe um alívio misturado à ansiedade. Estamos aqui para investigar o que aconteceu. Quem é a pessoa no chão? Outro policial questionou, enquanto outros se dirigiam a Gabriel, que estava paralisado, tentando encontrar palavras. Foi ele! Ele é o responsável! Natália gritou apontando. A sala se encheu com o ruído de sirenes e vozes, uma cacofonia de emoções intensas. E Rebeca, no meio de tudo isso, sentiu seu próprio mundo desmoronar como um castelo de cartas. Rebeca, Gabriel murmurou, a voz quebrada. A dor nos olhos dele fazia crescer uma dúvida dentro dela. Poderia haver uma verdade oculta? Algo que não se resumia apenas às mentiras? Mas havia feridas profundas demais. Dmitri estava próximo. Cada movimento calculado. Se você tivesse sido honesto, nada disso teria ocorrido. E agora você terá que enfrentar as consequências. O peso da acusação pesou na sala, cortando a atmosfera como uma faca. A verdade começava a se firmar. Em meio ao clamor, Rebeca olhou para Gabriel. No entanto, ainda me importo com você. Parece que há mais. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse recuar. Mas a dor da descoberta era tão intensa que mal conseguiu respirar. O horror ainda pairava, como uma sombra. Os oficiais começaram a fazer perguntas, tentando entender a relação deles. O colapso emocional, uma bagunça sem igual, ecoava em seus corações. A vida de todos ali nunca mais seria a mesma, e a fragilidade do momento era um retrato do desespero humano. Você precisa ir, Rebeca sussurrou para ele, a urgência em sua voz um apelo desesperado. Mas enquanto as luzes da ambulância refletiam na sala, uma nova verdade nascia. Neste momento, tudo o que ela sabia poderia ser apenas a superfície de algo muito mais profundo. Enquanto os policiais trabalhavam e a verdade começava a ser desenterrada, dentro de Rebeca, uma decisão brotou. Independentemente do que estava escondido, ela se ergueria. Mas a partir daquele momento, tudo mudaria, e ela não se renderia facilmente. E assim, entre gritos de dor, sirenes e confissões, uma nova história começou a se desenrolar, e a única certeza era que o futuro estava revestido de perguntas sem resposta. Agora, antes de você fechar este capítulo, eu preciso de um favor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. E esmague o botão de like agora, isso ajuda muito. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não